Oi, pessoal. Bom, continuando aqui os nossos estudos sobre matemática 3, a gente vai falar ainda sobre números complexos, né? A última parte, né, dessa parte aqui algébrica, tem mais coisa ainda para ver, né? A gente vai falar hoje sobre as potências do i. Então a gente já sabe, né, como é que se originou esse conceito de número complexo no primeiro vídeo, né, dessa série. Depois a gente viu no segundo vídeo, né, como é que a gente faz algumas operações, como as operações mais básicas, né, que são somar, subtrair, multiplicar e dividir, né, nesse universo novo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da potenciação, tá? Bom, então é o seguinte, né? As potências do i, elas se apresentam, né? Ela tem um comportamento bastante interessante. Essas potências, elas se repetem em ciclos de 4, né? E para qualquer potência natural n de i, ela vai corresponder a uma dessas possibilidades. Então, vamos lá. A gente vai estar trabalhando com um expoente, né? No caso, um expoente natural, certo? Ou seja, não vai ser negativo, né? Então a gente coloca aqui inicialmente o i elevado a zero, né? Então a gente já sabe, né, de antemão, que qualquer coisa elevada a zero vai dar 1, né? Então sempre que aparecer i elevado a zero, eu coloco 1. I elevado a 1, né, qualquer coisa elevada a 1 é i. E o i ao quadrado, a gente tinha visto isso lá no primeiro vídeo, né, sobre números complexos, que esse i ao quadrado corresponde ao valor menos 1. E o i ao cubo, ele é menos i. Por quê, né? Bom, só fazer um pequeno cálculo aqui, ó. I ao cubo é a mesma coisa que eu pegar o i ao quadrado vezes o i elevado a 1. Já que o produto com a mesma base, você repete a base e soma o expoente, né? Então, é como se eu pegasse o 3 e separasse em duas parcelas. Bom, o i ao quadrado, a gente já sabe o valor dele, né? É menos 1. Então, fica menos 1 aqui, que multiplica i elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1, dá o próprio i. Então, eu vou ter menos 1 vezes i, isso vai dar menos i, o que justifica, né, o fato de eu afirmar que i ao cubo é igual a menos i. Percebam que, à medida que eu for, né, avançando na potência, agora eles vão ter um padrão. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, nessa outra coluna aqui, o i à quarta, vai ser, usando a mesma lógica que eu fiz no i ao cubo, né? Eu vou separar o 4 em duas parcelas. Então, vai ficar i ao quadrado vezes i ao quadrado. Só que isso aqui dá menos 1, que multiplica menos 1. Só que menos com menos é mais, e 1 vezes 1 dá 1. Então, percebam vocês que o i à quarta tem o mesmo valor que o i elevado a zero, que é 1. Se eu for fazer aqui o i à quinta, então a gente vai ter i ao cubo vezes i ao quadrado. Separei, né? I ao cubo, a gente já sabe que é menos i. O i ao quadrado é menos 1. Menos com menos é mais. I vezes 1 dá i, que é o mesmo valor do i elevado a 1. Então, como eu falei aqui em cima, né, um pouco antes, essas potências elas vão se repetir, né, de 4 em 4. Então, a gente pode afirmar que qualquer expoente, né, que aparecer no complexo, se tiver uma potência muito alta, basta então você pegar essa potência e dividir por 4. E aí prestar atenção nesse segundo exemplo aqui, ó. Então a gente vai calcular essa expressão. I elevado a 125 menos i elevado a 126 mais i elevado a 127 menos i elevado a 128. Então percebam que a gente tem potências muito altas, né? Mas, como falei antes, né, basta você pegar cada potência dessa e aplicar a regra, né, que é dividir por 4. Então, se eu pegar 125 aqui, né, e dividir por 4, lembrando, pessoal, eu só vou pegar a parte inteira, né? Então, quando você for dividir, não vai pegar o número todo, né? Sei lá, vamos supor aqui no caso, né, dá 31, alguma coisa. O que está depois da vírgula não vai interessar, é o que está antes, tá? Então, 125 por 4 cabe 31. Nesse caso, então, 31 vezes 4, né, dá 124. Para 125 falta 1. Ou seja,
O resto da divisão é a minha resposta. Então, no lugar do 125, eu vou botar 1. Então, fica i elevado a 1. E assim vai acontecer com as outras potências. Então, 126 dividido por 4 também cabe 31. 31 que multiplica 4 dá 124. Para 126, resta 2. Então, vai ficar i ao quadrado. O i elevado a 127. 127 dividido por 4. Também cabe 31. 31 vezes 4 dá 124. Para 127, resta 3. Então, fica i ao cubo. E, por fim, 128. 128 dividido por 4 dá 32. Fechado. 32 vezes 4 dá 128. Para 128, resta 0. Então, aqui vai ficar i elevado a 0. E agora, percebam vocês, a mágica acontece. Não importa o tamanho do número que fica aqui em cima do i, vai dar sempre certo. Vai dar sempre um daqueles 4 da tabela inicial. Então, aqui é só substituir. I elevado a 1 dá i. I ao quadrado, a gente já sabe que é menos 1. Então, vai ficar menos 1. O i ao cubo é menos i. E o i elevado a 0 é menos 1. Então, aqui eu já posso cancelar. No caso aqui é i, né? Eu já posso cancelar esse i com esse menos i. Aqui é menos com menos, fica mais 1. Menos 1, que também eu vou cancelar. Então, final da história, isso tudo dá 0. Bom, para finalizar aqui esse vídeo, vou passar só mais outro exemplo, um pouquinho diferente, né? Aqui eu tenho 1 mais i elevado a 20. Eu não posso, né, de forma afoita, apressada, pegar o 20 aqui e já dividir por 4. Não é assim que se faz, porque nesse caso aí, o 1 também faz parte da potência, né? Perceba aí o parênteses, né? Então, é 1 mais i, tudo elevado a 20. Não é só o i que está elevado a 20, né? 1 também está dentro dessa potência. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer algum maneirismo aqui, né? Algum artifício, né? Para que eu possa separar. Então, eu sei que 20, pessoal, é a mesma coisa, vou colocar aqui, né? 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, né? Então, eu posso colocar da seguinte forma. 1 mais i. Aí, esse 20 aqui, eu vou desmembrar ele, né? Em 2. E fora aqui, o 10. Ou seja, eu transformei, né? Uma potência de potência, certo? Essa parte aqui dentro, né? 1 mais i ao quadrado, a gente sabe resolver, porque isso aí é só aplicar produto notável, né? Como aqui é quadrado, então significa que eu vou multiplicar ele 2 vezes, né? Então fica 1 mais i, que multiplica 1 mais i. Tudo isso daqui é elevado a 10. Bom, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes i aqui vai dar i. I vezes 1 dá i. E i vezes i dá i ao quadrado, elevado a 10. Bom, continuando aqui, eu vou ter 1. I mais esse i fica 2i. E esse i ao quadrado, a gente já sabe que é menos 1, elevado a 10. Percebam que eu posso cortar o i com o menos, aliás, perdão, 1 com menos 1 aqui, né? Vai sobrar apenas 2i. 2i elevado a décima. E esse camarada aqui eu posso resolver facilmente porque só tem um termo aqui, né? É 2i, eu posso separar aqui, 2 elevado a décima, i elevado a décima. Bom, 2 elevado a décima, né? É 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, né? Isso aqui dá 1024. E como é que eu faço para resolver o i elevado a décima? Bom, eu pego o expoente, né? Agora sim eu posso aplicar a regra. E divido por 4. Nesse caso aqui cabe 2, né? 2 vezes 4 é 8. Para 10 resta 2. Então aqui o i elevado a 10 é a mesma coisa que i ao quadrado. Por fim, i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 1024, que multiplica menos 1. Logo, isso aqui vai dar menos 1024, finalizando então a questão. Bom, pessoal, então é isso, né? Basicamente, essa regra da potência do i é mais um algebrismo, né? A gente vai trabalhar isso em algumas questões posteriores. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.